quando a gente fala de laser ou LED, que são duas fontes de luz que nós trabalhamos bastante no laboratório, nós estamos falando de inovações tecnológicas. E essas inovações não estão inseridas só na odontologia, nós vemos que os lasers estão inseridos em várias áreas, na engenharia, em outras áreas de saúde também, e nós vemos o reconhecimento dessa tecnologia através de diversas premiações e avanços tecnológicos que reportam o uso dessa tecnologia dentro dessas inovações, né? Então, recentemente, nós já tivemos um prêmio Nobel de Física com o uso dos lasers. Isso mostra o quanto que os pesquisadores têm utilizado essa fonte de luz para diversas finalidades e trazendo inovação nas diversas áreas. E dentro da nossa área, na odontologia, nós vemos que os lasers e os LEDs, eles trazem benefício para diagnóstico. Eu não vou abordar na minha apresentação diagnóstico de lesões, mas existem fontes de luz laser que são utilizadas para essa finalidade, já em odontologia. Essas fontes de luz são utilizadas para prevenções de algumas lesões. Também não vou abordar a prevenção aqui, mas vou abordar sim o tratamento de uma patologia, de uma disfunção, na verdade, que é a disfunção temporomandibular, que essa fonte de luz laser ou os LEDs podem ser utilizados para trazer um benefício para o paciente. E diante de várias inovações tecnológicas que os profissionais da odontologia têm buscado dentro das suas clínicas privadas, por que a gente busca inovação tecnológica? É claro que o profissional dentro da odontologia, ele se diferencia principalmente pela excelência na odontologia que ele pratica, né? Mas, além dessa excelência, os profissionais têm buscado agregar novas tecnologias para se diferenciar no mercado, que tem sido bastante competitivo. No Brasil, com certeza, e acredito que no Peru também é um mercado bastante competitivo. E nós temos diversas inovações tecnológicas, algumas delas estão aqui projetadas, e dentre essas, os lasers de baixa potência, que eu vou abordar bastante, porque dentro das disfunções temporomandibulares, nós temos trabalhado o Lelo muito com os lasers de baixa potência. Então, dentro dessas inovações, é uma tecnologia que exige do profissional, do dentista, odontólogo, um investimento financeiro relativamente baixo, em prol de um benefício muito grande. Então, o custo-benefício dessa terapia é muito alto, né? E isso a gente precisa considerar quando a gente pensar em tecnologias que nós agregamos ao nosso consultório odontológico. É um equipamento que tem um baixo investimento e um universo de aplicações dentro da nossa odontologia, né? E para qualquer investimento que nós fizermos, essas inovações tecnológicas é sempre importante para todos aqui. Talvez nós tenhamos alguns profissionais que já trabalham, muitos profissionais que já trabalham com laser estão assistindo essa palestra, mas certamente alguns que estão começando a trabalhar com laser e estão vendo pela primeira vez, talvez, a aplicação em disfunção temporomandibular. E para esse investimento em uma tecnologia, nós precisamos estar preparados academicamente, como o professor Carlos mostrou vastamente aí, o preparo que se tem para que nós hoje tenhamos 15, 20 professores sendo formadores de muitos profissionais hoje no Brasil, né? Então, um preparo acadêmico muito grande, que é a nossa principal preocupação, o nosso foco principal é o preparo acadêmico. E recurso humano. Quando nós temos um laser dentro do consultório, assim como qualquer outra nova tecnologia, é importante que nós tenhamos uma equipe qualificada para fazer um bom uso desse investimento. Um bom uso também com um preparo acadêmico, né? Opa. Bom. Então,
essa minha apresentação, eu vou falar do laser, principalmente o laser de barra potência, né? O que nós falamos aqui no Brasil, baixa, mas é barra potência, para facilitar o entendimento de vocês, dentro do contexto de disfunção temporomandibular. E hoje, o que nós temos da disfunção temporomandibular? A Academia Americana de Dor Orofacial, ela menciona que a disfunção é um grupo de patologia que afeta tanto os músculos mastigatórios quanto a região de articulação temporomandibular e algumas estruturas relacionadas, né? Para vocês, todos vocês terem um panorama dessa disfunção dentro da nossa população, 60 a 70% da população tem ao menos um sinal clínico da disfunção temporomandibular. Isso, dentro desse contexto de pandemia, a gente vai também ver, observar, através de estudos já publicados, que isso tem sido maior, né, mais evidenciado, não maior, mas mais evidente dentro da população. E dentro dessa população, que é numericamente grande, né, expressiva, nós temos apenas uma a cada quatro pessoas tem consciência desses sintomas e busca um tratamento especializado. Então, nós entendemos que muitos dos nossos prováveis pacientes, possíveis pacientes, não estão procurando tratamento, né? Muitas vezes não são diagnosticados com a disfunção e não tratam por não terem um diagnóstico correto. Então, é uma população muito grande, nem toda essa população busca o tratamento especializado e busca o nosso tratamento odontológico. Qual que é a prevalência, o predomínio dessa disfunção? Na população urbana, que alguns trabalhos recentes têm reportado, mostrado, 40% da população urbana apresenta, então, disfunção temporomandibular. Qual a faixa etária dessa população? São pacientes relativamente jovens, de 20 a 40 anos de idade. E qual que é o gênero, né, o sexo que mais é comprometido? São mulheres. Então, duas mulheres para um homem são afetados pela disfunção temporomandibular. Alguns estudos, inclusive, reportam que talvez essa proporção não seja essa, mas a grande maioria dos pacientes que procuram atendimento e tem esse registro são pacientes mulheres que se preocupam mais com o estado de saúde e o tratamento. Então, pode ser que essa proporção seja diferente, mas dentro da casuística que é reportada pelos estudos, a proporção é maior para mulheres. Mulheres na faixa etária de 20 a 40 anos e que moram em cidade, né, na região urbana. E são pacientes que apresentam como principal sintoma dor. E porque muitas vezes nós não temos esse diagnóstico correto e um encaminhamento do paciente para o atendimento pelo profissional especializado, porque ele tem uma etiologia biopsicossocial, é uma etiologia multifatorial. Nós temos fatores biológicos envolvidos, claro, idade, como eu mencionei, o gênero, algum fator genético também pode ter influência, né? Nós temos fatores psicológicos aqui já descritos, então saúde mental, emocional, e dentro desse cenário da pandemia que nós temos hoje, este ano inteiro de 2020 praticamente, isso foi muito exacerbado, muito acentuado dentro da população. Então, tanto saúde mental e saúde emocional foram comprometidas, e nós vimos muitos pacientes procurando atendimento odontológico em função dessas dores musculares e alguns desconfortos, dentes quebrados, dentes fraturados, em função de algumas alterações nessa região, tanto articular quanto muscular. Tá? E alguns fatores sociais, né, também estão envolvidos. Então, o diagnóstico, que eu não vou abordar nessa apresentação,
é um diagnóstico complexo por envolver muitos fatores, né? E muitas vezes esse diagnóstico não é corretamente realizado e o profissional não diagnostica que o paciente tem uma disfunção temporomandibular e não o trata como, como deve ser tratado, né? Que é de uma forma também multifatorial, multidisciplinar, perdão. Tá? Então, a DTM, o primeiro sinal, né, o mais claro da disfunção é a dor que os pacientes reportam, que vão alterar algumas atividades motoras e que estão traduzidas aí nos sintomas clínicos com as limitações e restrições dos movimentos mandibulares. E podem estar associados aí com ruído articular, com zumbido, que é o tinnitus, né? Com alteração em sono, e isso tudo, se vocês todos acompanharam os relatos de pesquisa em odontologia durante essa pandemia, certamente todos viram o quanto alterações de sono, fadiga, né? O estado emocional, psicoemocional do paciente foram alterados. E isso certamente vai ter uma repercussão grande nessa disfunção temporomandibular. Então, dentro desse cenário do COVID, né, alguns artigos foram publicados, alguns por grupos brasileiros, inclusive, falando do impacto social e econômico da pandemia do COVID-19 e como eles interferem no bruxismo e na DTM. Então, alguns artigos já mostraram, né, que, de uma forma geral, esses fatores psicológicos associados com a pandemia conduziram a um maior, a perpetuação, ao desenvolvimento e perpetuação desse bruxismo e exacerbado, né, sinais clínicos mais exacerbados do bruxismo, especialmente durante o dia, né, de vigília, e na disfunção temporomandibular. E recomendam algumas orientações aos pacientes durante esse período para amenizar esses sintomas, né, tratar, controlar os sintomas e principalmente a procura de profissionais especializados para tratar essa disfunção. Então, alguns outros trabalhos também mostrando aqui como a disfunção temporomandibular e o bruxismo, né, tiveram aí suas alterações, impactaram, né, foram impactadas durante a pandemia, né? Então, mostrando que o estado psicoemocional provocado pela pandemia do coronavírus pode resultar, sim, na intensificação dos sintomas do bruxismo e DTM, e, portanto, conduzir um aumento de dor orofacial. Então, diversos estudos já correlacionando essas situações da pandemia, que são situações clínicas que já existiam, mas durante esse período atípico que nós estamos passando ainda, né, durante o ano de 2020, foram aí mais evidentes na população, tá? E aqui é um grupo de profissionais brasileiros que publicaram um guideline para orientação de controle da disfunção, né? Então, orientações de autocuidado para pacientes durante a pandemia, foi um estudo bastante grande. Toda essa referência que eu estou colocando, que está exposta aqui na minha apresentação, vai estar no final da aula num QR Code, então todos esses artigos, para quem tem interesse na área de disfunção temporomandibular, vão estar disponíveis ao final da minha apresentação. Tá? E para a disfunção temporomandibular, quais são as modalidades terapêuticas conservadoras para manejo dos sinais e sintomas, né? Nós temos a fisioterapia, que é uma das modalidades mais utilizadas, a farmacoterapia, muito utilizada pelos próprios pacientes, antes mesmo do diagnóstico. Então, em função das dores, muitos pacientes se automedicam. A terapia oclusal, que são placas estabilizadoras, placas oclusais. A psicoterapia,
né, muitas vezes recomendadas pelo profissional que diagnostica essa disfunção. E a última, e bastante importante, é a terapia de fotobiomodulação, que já tem o seu reconhecimento para a abordagem, para o manejo da disfunção temporomandibular. E nós vamos ver na sequência a quantidade de estudos que nós já temos que indicam a terapia de fotobiomodulação em DTM. Então, dentro desse contexto, como vocês viram, que já é uma prevalência alta dentro da população, então quase 70% tem pelo menos um dos sintomas da disfunção temporomandibular, né? Poucos procuram, às vezes, o tratamento odontológico, e certamente muitos dos que procuram não têm ainda a indicação do uso da terapia de fotobiomodulação. Não tem a indicação, não porque a terapia de fotobiomodulação não é indicada, mas porque muitos profissionais desconhecem, não fazem o uso da terapia de fotobiomodulação ainda, ou seja, ainda não tem o conhecimento dessa tecnologia para poder indicar e aplicar corretamente na situação da disfunção temporomandibular. E como que essa terapia, o laser de barra potência, pode contribuir no tratamento da disfunção temporomandibular? Como todos sabem, o laser é uma luz muito especial em todos os sentidos, né? Especial porque é uma luz que trouxe muitos benefícios para a odontologia, para as áreas de saúde, para, como eu mostrei lá no começo da apresentação, para diversas outras profissões, o laser realmente trouxe um benefício. Mas é uma luz diferente porque ela tem características muito especiais, né? É uma luz monocromática, uma luz coerente, colimada, que fazem essas características com que a luz seja muito seletiva para uma determinada aplicação, para uma determinada modificação dentro do tecido biológico. Nós conseguimos aproveitar praticamente 100% da fonte de luz, realizando um procedimento em pouco tempo, porque eles têm a afinidade, ela tem um potencial muito alto de modificar, com essas características que a luz tem, modificar o nosso tecido biológico. Então, esta tabela mostra todos os comprimentos de onda, todos os lasers utilizados em odontologia, tanto os lasers de barra potência quanto os de alta potência. E nessa apresentação eu vou abordar os lasers de diodo, que são os lasers de barra potência, e principalmente não no rojo, mas no infrarrojo, que é o laser que nós utilizamos na disfunção temporomandibular. Tá? Para mostrar para vocês, são alguns dos lasers de alta potência. Existem muitos estudos que trabalham com os lasers de alta potência em disfunção temporomandibular, porém com intensidade de energia mais baixa, né? Próximo de um laser de baixa potência, não igual, porque acabam gerando um certo calor, mas são energias mais baixas do que os procedimentos convencionais. São energias que são utilizadas para biomodular o tecido, e não para cortar o tecido, ou para carbonizar, ou para evaporar. São energias que fotobiomodulam. Aqui são os exemplos dos lasers que nós temos no Laboratório Especial de Laser em Odontologia. E os lasers de alta potência têm características diferentes dos lasers de baixa potência, que é o que eu vou explorar nessa apresentação. Esses lasers de alta potência já têm os efeitos térmicos, né? São lasers que trabalham com potências que começam de 250 a 500 miliwatts ou são maiores, né? Quer dizer, são maiores do que essa potência, enquanto os lasers de barra potência que nós temos, pelo menos aqui no Brasil, são lasers de 100 miliwatts, então a potência é bem menor, né, muito abaixo do que 250 miliwatts, que é o que alguns lasers de alta potência já começam a trabalhar. E aqui são alguns equipamentos que nós temos, lasers de baixa potência, tá? Que emitem luz em barra intensidade, né?
que é o que nós vamos utilizar para a terapia de fotobiomodulação em disfunção temporomandibular. É o protocolo que nós, no Lerlo, realizamos e eu vou mostrar para vocês. Né? Então, os lasers de baixa potência têm como efeitos o efeito analgésico, ele promove essa redução de dor no paciente. Então, pensando nos pacientes com disfunção temporomandibular, isso será muito benéfico, ter essa analgesia quando o paciente pensa em dor, apresenta dor. Nós temos a modulação do processo inflamatório, o paciente com disfunção temporomandibular. A dor, certamente, é resposta de um processo inflamatório, seja na região articular ou em região muscular. E nós temos o fenômeno de modulação de processo de reparação dos tecidos blandos. Tecidos duros também, mas aqui no caso será tecidos blandos. Né? Então, nós teremos um processo de modulação de reparo de um tecido, por exemplo, o tecido muscular, que é um tecido que sofreu uma lesão, apresenta um processo inflamatório e o sintoma clínico é a dor. Então, já pensando na terapia de fotobiomodulação no contexto de disfunção temporomandibular, nós sabemos que os efeitos da terapia de fotobiomodulação serão muito benéficos para a disfunção temporomandibular, correto? E o que é importante para que a gente tenha o efeito biológico desejado? Conhecer o laser que nós estamos utilizando, se realmente é o comprimento de onda, longitude de onda mais indicado para o tecido biológico que nós iremos irradiar, então conhecer muito bem a composição do tecido biológico e principal é saber qual parâmetro de ajuste no equipamento de energia, de potência que eu devo selecionar e ter a técnica correta de aplicação, quantos pontos eu vou irradiar, quais pontos da face eu vou irradiar, por quanto tempo devo irradiar esse paciente, né? E conhecer a resposta clínica esperada em cada caso. O que nós esperamos da terapia de fotobiomodulação quando nós irradiamos um paciente com disfunção temporomandibular. Então, conhecer todos esses aspectos é muito importante para que tenhamos uma resposta clínica e o efeito biológico desejado e o sucesso do tratamento. A terapia de fotobiomodulação, o professor Carlos de Paula já mostrou, o professor Endre Mester mostrou, inclusive, a professora Luciane Azevedo com o filho do professor Endre Mester, na Hungria, o professor Adam. E o professor Endre Mester é conhecido como o pai da terapia de fotobiomodulação, que naquele momento, na década de 60, não teve essa nomenclatura, não foi denominada terapia de fotobiomodulação, mas o professor Endre Mester descreveu como uma bioestimulação do tecido, e essa bioestimulação foi feita com lasers de baixa potência. Sim? E atualmente, o que nós temos, o termo mais utilizado e mais correto, seria a terapia de fotobiomodulação. E aqui eu falarei da terapia de fotobiomodulação com laser de baixa potência. Pode ser utilizado outra fonte de luz? Sim. A terapia de fotobiomodulação é uma terapia que envolve partículas de luz, fótons. Essas partículas podem vir de um laser, podem vir de um LED ou de outra fonte de luz que seja capaz de promover uma resposta de biomodulação no tecido. Ou seja, então a terapia, esse termo foi instituído, foi inserido dentro da nossa área para mencionar uma terapia com fonte de luz que atue no sistema biológico e seja capaz de modular esse tecido biológico, seja inibindo uma atividade desse tecido ou estimulando. Por isso que o termo do professor Endre Mester foi substituído. O professor Endre Mester falava em bioestimulação. Hoje nós sabemos que a terapia pode estimular ou inibir determinada atividade no tecido, tá?
Então, é uma terapia que utiliza luz laser ou LED, são fontes de luz não ionizantes, né? E geralmente trabalham no rojo ou infrarrojo, certo? Tá? E é um processo não térmico relacionado a cromóforos endógenos que produzem eventos fotofísicos e fotoquímicos e desencadeiam diversas reações biológicas, que nós falamos uma série de cascatas no tecido biológico e que é representado aí com o fotorreceptor mais conhecido, primário, vamos dizer, da terapia de fotobiomodulação com laser de baixa potência, seria o citocromo C oxidase, uma enzima presente na membrana da mitocôndria. Então, esse fotorreceptor recebe essa energia eletromagnética, que no caso eu estarei falando do laser, mas poderia ser o LED, né, uma fonte de luz LED. Então, recebe essa fonte de luz, no caso, o citocromo C oxidase, e transforma essa energia em o que nós vamos falar em ATP, seria o produto final de toda essa reação, né? Então, existe uma conversão de energia fotoquímica. Então, não abordarei toda essa reação, essa cascata de reações que acontecem no tecido biológico, mas um dos produtos principais, finais, é a formação, a produção de energia, aumento de ATP. O que realmente coloca uma célula que está com uma função comprometida, ela equilibra essa função celular. Então, existem diversas atividades que são estimuladas nos tecidos biológicos quando nós irradiamos com laser de barra potência com o protocolo correto. Então, aqui nós conseguimos ver todas essas reações, então, produção de ATP, regulação de fatores de crescimento e citocinas inflamatórias, síntese e remodelação de colágeno, estímulo à angiogênese, né? Diversas atividades celulares que são estimuladas de macrófagos, mastócitos, fibroblastos, osteoblastos, osteoclastos. E se nós pensarmos em, por exemplo, em uma degeneração ou alguma lesão muscular, ou mesmo em tecido fibroso que nós tenhamos, cartilaginoso que nós tenhamos aí, que nós temos dentro da nossa articulação e todas as estruturas anatômicas envolvidas na disfunção, a atividade em macrófago, mastócito, fibroblastos, estimular essas células já será um grande benefício também que o laser pode levar e promover todas aqueles efeitos que seriam de modulação de processo inflamatório, então acelera esse processo, né? Acelera o processo de reparo e a analgesia que consegue promover. Então, de uma forma geral, a analgesia promovida pelo laser de barra potência está vinculado ao aumento de encefalina, da produção de encefalina, da liberação de endorfina, do aumento da microcirculação local, né? Da diminuição da prostaglandina, da PGE2, da diminuição da produção de bradicina, histamina e ao bloqueio de terminações nervosas. Por isso, nosso paciente tratado com a terapia de fotobiomodulação imediatamente tem uma redução do desconforto, da dor vinculada à disfunção. Os processos de modulação, o efeito de modulação de processo inflamatório também está vinculado ao aumento de microcirculação local, tem diversos estudos que já reportam isso, redução de edema, eliminação de catabólitos, estimulação de células de defesa, como linfócitos e mastócitos, redução também da PGE2, aumento do fluxo linfático e inibição de COX-2. Tá? Existem outros relatos na literatura, mas esses são os principais que abordam esse tema, né? Então, em relação à reparação de tecidos, nós temos aumento da divisão celular, maior produção de colágeno, diferenciação de fibroblastos, maior síntese de ATP e maior proliferação celular e síntese de proteínas. Tá?
Esses são alguns dos fatores elencados, né, descritos, que estão vinculados aos efeitos da terapia de fotobiomodulação. É claro que essa terapia ela tem uma limitação de uso, então aqui estão descritos algumas das limitações, que são em focos neoplásicos, região abdominal e pélvica de mulheres embaraçadas, áreas hemorrágicas, uso quando o paciente faz uso de medicamentos fotossensíveis, em regiões infectadas, que nós optamos por outra terapia para a redução da infecção, para posterior, então, uso da terapia de fotobiomodulação, e em regiões de epífises de crescimento. Tá? São algumas das limitações que nós não utilizamos, optamos por não utilizar pela falta de evidência que nós temos, indicações baseadas em pesquisas clínicas, científicas, que nós temos de aplicação nessas situações. Existem alguns cuidados que nós temos que ter com a terapia de fotobiomodulação, tá? E eu vou passar de uma forma mais sucinta, que são inerentes ao paciente. Então, o nosso parâmetro de radiação pode ter variações em função de fototipo de pele do paciente, a presença de tecido adiposo, idade, metabolismo desse paciente, então, que difere de pacientes jovens, crianças, para pacientes idosos, né? E saúde geral desse paciente. Aqui nós podemos ver um paciente com fototipo de pele negra, né, em que um laser de baixa potência provocou uma queimadura de primeiro grau. Então, é importante que nós saibamos cambiar esses parâmetros em função de características específicas de cada um dos pacientes. Características do operador, de qualificação, treinamento técnico, a prática clínica que nós temos que ter antes de fazer o uso e indicação nos nossos pacientes, e algumas características relacionadas aí aos protocolos, ao equipamento. Como eu já mencionei, a opção pelo comprimento de onda, longitude de onda, a energia que nós utilizamos por ponto, a potência que nós colocamos no equipamento, a forma de aplicação, o método de aplicação, o tempo de exposição da luz no tecido, a facilidade de acesso da ponta do laser ao ponto que será irradiado e a facilidade que nós temos para manusear, para o manejo desse equipamento. E o laser no contexto de DTM, como eu mostrei para vocês, em função da possibilidade de promover analgesia, modular o processo inflamatório e acelerar o reparo de cicatrização, reparo tecidual, a terapia de fotobiomodulação no contexto de DTM já tem sido reportada, né, como benéfica, promovendo então a analgesia com a ação direta sobre as terminações nervosas, então o paciente tem redução de dor, promoção de cicatrização e remodelação de tecidos, então trabalhos de área básica mostram a remodelação desses tecidos, principalmente tecido, a atividade de fibroblastos e formação de colágeno de uma forma mais organizada e mais rápida, redução de inflamação, estimulando drenagem linfática, modulação de mediadores químicos de dor, o que implica na redução de dor aí do paciente, e mediadores químicos pró-inflamatórios, indução de relaxamento muscular, então o paciente sai com muito conforto pós atendimento odontológico, e dissolução de pontos gatilhos, que são pontos de aplicação que nós utilizamos dentro do protocolo que nós fazemos no Lelo FOUSP. Então, aqui, só o que a literatura mostra, antes de falar do que o Lelo faz, vou mostrar o que a literatura já tem. Então, esse é um relato de caso que também está entre os artigos selecionados para compartilhar com vocês, né? E que mostra que pacientes, tanto do sexo feminino quanto masculino, em que nós temos pacientes jovens, olha, 25 anos e 18 anos, que têm limitação de abertura bucal e limitação dos movimentos mandibulares. Aqui, o paciente com limitação de movimento
E foi feita, nesses casos, foram feitas o protocolo de terapia de fotobiomodulação. Esse protocolo difere um pouco do protocolo que nós fazemos no Lelo, por isso eu estou mostrando antes para vocês. É um protocolo bastante simplificado, em que os pesquisadores realizaram apenas 3 pontos de aplicação. Então, um ponto na região articular, um ponto na região intra-auricular e um ponto na região do músculo pteregoidão medial. Então, foram 3 pontos de aplicação, 3 vezes na semana, durante um mês. Tá? Então, foram 12, uma média de 12 aplicações, apenas em 3 pontos dessa região envolvida pela disfunção, comprometida pela disfunção temporomandibular. E eles avaliaram por um ano, né? Após esse um mês de aplicação, olha o paciente aqui, o paciente 1, que começou com abertura de 34, evoluiu para 45 milímetros, depois de um mês de aplicações da terapia de fotobiomodulação, né? O movimento de lateralidade evoluiu um pouco do lado esquerdo, mas evoluiu melhor do lado direito, e o paciente que tinha dor na região da articulação temporomandibular finalizou sem dor, né? Aqui no paciente B, que era do sexo masculino, a abertura bucal, que era bastante limitada, com 9 milímetros, evoluiu para 45 milímetros. O movimento de lateralidade também evoluiu muito bem, então passou de 1 milímetro para 8 milímetros bilateral, e o paciente que apresentava dor teve uma regressão dessa dor após o período da terapia de fotobiomodulação. Tá? É muito comum que nós tenhamos essa evolução clínica significativa já nas primeiras sessões com a terapia de fotobiomodulação. Tá? Então, existem diversos artigos já de revisão sistemática. Para quem não tem familiaridade, não tem o costume, não lê com frequência artigos científicos, as revisões sistemáticas são estudos que fazem um pool, um agregado dos estudos clínicos, randomizados, controlados, e tiram desses artigos, extraem desses artigos a maior evidência que se tem no uso de uma determinada terapia em uma determinada população, né? Então, já existem estudos de revisão sistemática que mostram os benefícios da terapia de fotobiomodulação. Então, quando nós temos revisão sistemáticas, e aqui nós temos 4 já mostrando para vocês, existem mais, eu peguei as principais para compartilhar com vocês, é porque nós já temos muitos estudos realizados Brasil, mas principalmente fora do Brasil, com a terapia de fotobiomodulação, com lasers, na verdade, em disfunção temporomandibular. Nível de evidência científica, ela vem desde os estudos clínicos, né? Quando a gente fala das mídias sociais, são níveis de evidência científica muito baixos. E para vocês verem, os maiores níveis de evidências científicas estão nas revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Então, a partir desses artigos, desses estudos que eu selecionei para vocês, o que nós podemos já concluir? Que para os transtornos musculoesqueléticos se recomenda a radiação da área dolorosa com dor, detectada a palpação nos pontos gatilhos e nas regiões de dor referida, assim como os pontos de acupuntura. Nem todos os estudos fazem ponto de acupuntura. O laser em pontos de acupuntura é muito pouco explorado, tem poucos artigos nisso, mas é uma área que tem chamado bastante atenção. Por quê? Porque realizar o laser em pontos de acupuntura reduz o tempo clínico, né? São poucos pontos de aplicação e o tempo clínico é reduzido. E já tem mostrado resposta positiva, porém não tem evidência científica do uso de laser em pontos de acupuntura para disfunção temporomandibular. O que nós já sabemos é que a terapia de fotobiomodulação alivia de forma eficaz a dor e melhora a função mandibular em pacientes com DTM. Então, melhora a abertura bucal, melhora movimento de lateralidade, né? Ainda que as produções científicas nesse campus sejam de metodologia variada, o que nós temos de maior variabilidade em toda a área do laser? Parâmetros, protocolos de aplicação.
né? Muitas vezes os parâmetros são iguais, a mesma energia, a mesma potência, mas os pontos de aplicação se diferenciam. E isso compromete certamente a resposta clínica, né? Então, a maioria dos estudos que falam em evidências com lasers apontam sempre para a dificuldade de equiparação desses estudos em função dos diferentes protocolos utilizados. Em geral, a terapia de fotobiomodulação melhora a função mandibular, promove a analgesia e modulação da inflamação e pode reduzir, limitar a terapia com medicamentos. Isso é muito importante. Muitos pacientes que são tratados no Lelo-FOUSP acabam reduzindo o tratamento medicamentoso, farmacológico e utilizando em função da terapia de fotobiomodulação. Isso é muito importante, bastante importante, não só para o profissional, claro, a resposta clínica do paciente, mas para o paciente diminuir o uso sistêmico, né, dessas medicações. Qual que é o nosso protocolo clínico? Nós temos 2 protocolos clínicos já publicados, que estão compartilhados também no final dessa aula com vocês. Um protocolo, os 2 eu participo, um é coordenado pelo professor Fernando Rodrigues Carvalho, e o outro coordenado pelas professoras Caroline Gomes Dantas e Carolina Vivan, La Paz Vivan. Né? O que eu vou mostrar para vocês é do professor Fernando, que é o maior estudo clínico que nós temos em andamento. Vamos ver hoje. Então, esse estudo que nós temos, esse protocolo, é o maior estudo porque nós estamos envolvendo 200 pacientes, são 100 pacientes em cada grupo de tratamento. Em função da pandemia, nós tivemos que interromper o protocolo clínico, mas já estamos com 160 pacientes atendidos, concluídos. Então, restam apenas 40 pacientes para a conclusão desse estudo, né? São diversos as avaliações que são feitas, são avaliações desde etiologia da doença, avaliações de dor do paciente, de qualidade de vida desse paciente, então é um estudo bastante robusto, complexo, e só avaliando 2 terapias, a terapia com laser de baixa potência, infrarrojo, né, e a aplicação do laser placebo, em que nós simulamos a aplicação, mas não existe emissão de energia e potência naquele equipamento. E o que esse estudo propõe e que nós temos realizados no Lelo com eficácia? Então, o comprimento de onda, longitude de onda de 808 nanômetros, infrarrojo, com uma potência de 100 miliwatts, densidade de energia de 105 joules por centímetro quadrado, né? Com uma energia por ponto de aplicação de 3 joules. A literatura varia entre 3 e 4 joules, a grande maioria. Nós optamos por utilizar 3 joules, tendo eficácia clínica e redução do tempo clínico. Por quê? Nosso equipamento, para que a gente utilize 3 joules, nós irradiamos por 30 segundos. Se a opção fosse 4 joules, seriam 40 segundos de irradiação por ponto, né? Fazemos uma única sessão por semana, pelo total de 3 semanas, tá? De 2 semanas, 3 irradiações. E quais os pontos de irradiação? Nós irradiamos o músculo temporal em 3 bandas, na banda anterior, na média e posterior. O músculo masseter, né? Então, desde a sua origem à sua inserção. Em algumas situações clínicas, quando o paciente reporta regiões dolorosas, pontos gatilhos, nós também irradiamos a região central do músculo masseter, a região da articulação, nos pontos ao redor da articulação e intra-auricular, e o músculo esternocleidomastoideu. E fazemos um ponto intrabucal no músculo pterygoideu medial. Então, são muitos pontos. Aquele primeiro estudo publicado, relato de caso, vocês viram que foram 3 pontos de aplicação, 2 externos e 1 intrabucal, e no nosso nós temos muitos pontos. Mas é um tratamento, vocês podem avaliar, observar, são apenas 3 irradiações, uma por semana, né?
com bastante redução dos sintomas e resposta clínica. Essa imagem foi cedida pelo professor Fernando Carvalho, um professor expoente na área, que tem trabalhado muito com isso no Laboratório Especial de Laser e Odontologia, e é o responsável também pelos nossos cursos de laser em DTM, hoje no Lelo FOUSP. Aqui mostrando para vocês como nós temos um protocolo que são muitos pontos, porém é um protocolo muito eficaz. Nós estamos também avaliando o uso de clusters, né? Por serem muitos pontos de radiação, nós consideramos interessante essa nova tecnologia, que nada mais é do que diversas saídas de lasers, né? E LEDs, ou LEDs, existe a opção do LED, dentro de uma mesma ponta, um mesmo equipamento que irradia toda essa região. Então, em uma aplicação, nós atingimos praticamente toda a região de masseter e articulação. E depois podemos pegar esternocleido. Então, isso reduz para 1/3 do tempo clínico de tratamento com laser de baixa potência para disfunção temporomandibular. Essa é uma tendência que nós temos, então, utilizar o laser de barra potência, ou vermelho, ou infravermelho, em áreas pequenas de radiação. Porém, quando necessitamos trabalhar em áreas grandes de radiação, fazer o uso desses clusters, em que nós temos diversos lasers ou LEDs e podemos irradiar uma grande área em uma mesma aplicação, no mesmo tempo clínico, reduzindo o tempo clínico total, mas por ponto com o mesmo tempo clínico, abrangendo várias áreas de radiação. E aqui, como vocês podem ver, esse cluster posicionado aqui na região de masseter e na região do músculo esternocleido mastoideu, em que nós fazemos apenas 2 aplicações quando utilizamos o cluster do laser infravermelho, infrarojo.